Bom dia! Bom dia, gente! Bom dia, tá embaçado? Peraí. Melhorou, né? Acho que agora melhorou. Bom dia pra vocês. Bom dia, bom dia. A gente vai ler. A gente vai ler 2 Reis 10, tá? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Espírito Santo, nos ajuda a orar, nos ajuda a entender a sua palavra, a compreender tudo aquilo que o Senhor quer que nós entendamos para a nossa vida. A semana está começando, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda. Amém. Gente, nós vamos ler 2 Reis 10 e é um capítulo sangrento também. Nós estamos em muitos capítulos sangrentos, mas é necessário que a gente leia a Bíblia como ela é, tá? Então, enfim, é parte da história, já aconteceu e tá aqui por um motivo, para que nós aprendamos alguma coisa e sabemos da história que aconteceu com a história, né? Então vamos lá, ó. Na cidade de Samaria moravam 70 filhos do rei Acabe. Jeú escreveu cartas e as mandou às autoridades da cidade, aos líderes e às pessoas que tomavam conta dos filhos de Acabe. A carta dizia assim: vocês estão encarregados de tomar conta dos filhos do rei, que tem carros de guerra, cavalos, armas e cidades cercadas de muralhas. Portanto, assim que receberem esta carta, escolham o melhor e o mais capaz. Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Nós estamos em 2 Reis 10, tá? Versículo 2. O Jeú manda cartas a esses líderes que estão encarregados de tomar conta dos filhos de Acabe. Ficaram como babás, tá? Já que esses filhos poderiam ser reis, né, em qualquer momento. Então ele fala, ó, vocês estão encarregados de tomar conta dos filhos do rei e têm carros de guerra, cavalos, armas e cidades cercadas de muralha. Portanto, assim que receberem esta carta, escolham o melhor entre todos, né, 70, e o mais capaz filho do rei, e o ponham no trono do pai e lutem para defendê-lo. Ou seja, assuma, coloca aí alguém que é rei e vai defender, porque eu vou contra você. É isso que Jeú está falando. As autoridades de Samaria ficaram apavoradas e disseram: como podemos ir contra Jeú, se nem mesmo o rei Jorão e o rei Acasias conseguiu fazer isso? Aí o oficial encarregado do palácio e o oficial encarregado da cidade, junto com os líderes e as pessoas que tomavam conta dos filhos de Acabe, mandaram a Jeú esta mensagem: nós somos seus criados e estamos prontos para fazer tudo o que o Senhor disser. Porém, não vamos colocar ninguém como rei. Faça o que achar melhor. Ou seja, é o Senhor que está dizendo aquilo que o Senhor quiser, nós faremos, né? Não vamos contra ti. Então Jeú escreveu outra carta, em que dizia o seguinte: se vocês estão do meu lado e estão prontos para seguir as minhas ordens, tragam as cabeças dos filhos do rei Acabe para mim, aqui em Jezreel, amanhã a esta hora. Era para aqueles líderes que cuidavam daqueles filhos de Acabe matar os 70 e levar apenas a cabeça para Jeú. Essa profecia foi dita que a descendência toda de Acabe morreria. Porém, alguém tem que ir lá fazer, né? Alguém foi e fez. Então, ó, os 70 filhos de Acabe moravam com os principais cidadãos de Samaria, que os estavam criando. Pois é.
Quando receberam a carta de Jeú, os líderes de Samaria mataram todos os 70 príncipes. Depois puseram a cabeça deles em cestos e mandaram para Jeú em Jezreel. Foram contar a Jeú que as cabeças dos filhos de Acabe haviam sido trazidas. Então Jeú ordenou: façam com elas 2 montões no portão da cidade e deixem que fique lá até amanhã cedo. Ele saiu de manhã e foi até o portão e disse ao povo que estava ali: fui eu que fiz uma revolta contra o rei Jorão e o matei. Vocês não estão culpados disso, mas quem foi que matou todos estes? Isso prova que vai acontecer tudo aquilo que o Senhor Deus disse a respeito dos descendentes de Acabe. O Senhor fez aquilo que prometeu por meio do seu servo Elias. Então Jeú mandou matar todos os outros parentes de Acabe que moravam em Jezreel e também todas as autoridades do seu antigo governo, do seu governo, amigos íntimos e sacerdotes. Não escapou nenhum deles. Todo mundo que era da realeza ali, que cuidava do reino, foi morto. Acontece que todos os reis que serviam, que subiam, ascendiam ao trono, geralmente mandavam matar toda a família e mandavam matar todo mundo que trabalhava no governo. É certo? Claro que não. Claro que não. Mas era o que eles faziam. A gente está contando história, tá? Não é certo, mas é o que eles faziam. Então, 12. Jeú saiu de Jezreel para ir até Samaria. No caminho, num lugar chamado Campo dos Pastores, ele encontrou alguns parentes do falecido rei Acasias, de Judá, e lhes perguntou: quem são vocês? Eles responderam: somos parentes de Acasias. Estamos indo para Jezreel a fim de cumprimentar os filhos da rainha Jezabel e o resto da família do rei. Então Jeú ordenou a seus homens: pegue essa gente, quero todos vivos. Então prendeu, Eles os prenderam e os mataram perto de um poço que havia ali. Eram 42 ao todos, e nenhum deles foi deixado vivo, ou seja, vai exterminar todo mundo que é de Acabe, todos. Os outros parentes de Acabe são mortos. Jeú saiu dali, no caminho encontrou Jonadab, filho de Recabe, que havia ido falar com ele. Jeú cumprimentou e disse: será que nós dois estamos pensando do mesmo jeito? Sim, respondeu Jonadab. Então me dê sua mão, disse Jeú. Eles apertaram as mãos e Jeú ajudou Jonadab a subir no carro de guerra. Jeú disse: venha comigo e veja você mesmo como sou dedicado ao Senhor. Jeú levou no seu carro para Samaria. Jonadab. Quando chegaram lá, Jeú matou todos os parentes de Acabe e não deixou nenhum vivo, conforme o Senhor tinha dito a Elias tinha dito por Elias que ia acontecer. Jeú reuniu todo o povo de Samaria e disse: O rei Acabe serviu pouco ao Deus Baal, mas eu servirei muito. Ele finge demência para poder reunir os servidores de Baal, tá? Portanto, reúnam agora todos os profetas de Baal, todos os seus adoradores, todos os seus sacerdotes, que não falte nenhum, pois vou oferecer um grande sacrifício a Baal, e quem não vier será morto. Mas esse era um jeito de Jeú enganar os adoradores de Baal para poder matá-lo. Acontece que o Jeú vai mentir. E aqui começa a ficar ruim. O propósito dele é exterminar a adoração a Baal, mas ele mente e a mentira não pertence a Deus. Então já começa a ficar ruim. Se você tem um propósito de fazer o bem, não coloque mentira dentro, não coloque engano, não dissimule, não use falsidade. Porque a partir do momento que você coloca coisas que não são de Deus dentro da sua boa intenção, a sua boa intenção se corrompe e ela vira uma má ação, tá? Vira uma ação má. Deus não suporta mentira, porque o pai da mentira é o diabo e Deus não suporta o diabo. É necessário dizer a verdade o tempo todo. É por isso que você não se mete na vida dos outros, porque você não precisa falar a verdade sobre a vida de ninguém, tá?
A gente precisa aprender a falar a verdade o tempo todo. Se perguntarem, diga a verdade. Com amor, da forma que você é, mas diga a verdade. Mas não se meta na vida dos outros, porque você vai ter que falar a verdade. E aí, como é que vai ser? E ninguém te perguntou. Aí fica ruim, né? Então, fale a verdade o tempo todo. Dá pra falar a verdade o tempo todo. Se você não se meter na vida de ninguém, dá pra falar a verdade o tempo todo, tá? Ó. Aí, ó. Então, Jeú deu a seguinte ordem. Aí ele fala, né? Que não falte nenhum, pois vou oferecer um grande sacrifício a Baal e quem não vier será morto. Mas esse era um jeito de Jeú enganar os adoradores de Baal para poder matá-los. Então Jeú deu a seguinte ordem: anunciem o dia da adoração em honra ao Deus Baal. O aviso foi feito e Jeú mandou mensageiros por toda a terra de Israel. Então vieram todos os adoradores de Baal, não faltou nenhum. Eles entraram no templo de Baal e ele ficou completamente cheio. Então Jeú mandou que o sacerdote encarregado dos mantos sagrados trouxesse os mantos e os entregasse aos adoradores. Depois disso, Jeú entrou no templo com Joanadab, filho de Recabe, e disse às pessoas que estavam ali: vejam bem que somente adoradores de Baal estejam aqui, e nenhum adorador de Deus, o Senhor, tenha ali entrado. Ele toma o cuidado de não pôr nenhum adorador do Senhor, ou seja, não pôr nenhuma pessoa por engano ali, gente que não adora Baal. Porém, ele continua no engano, porque ele vai falar, ó. E aí ele e Jonadab entraram para oferecer sacrifícios e queimar ofertas a Baal. Jeú havia mandado que 80 homens ficassem do lado de fora, mandando-lhe a seguinte ordem: matem todas essas pessoas que eu vou entregar a vocês. Quem deixar elas escaparem pagará com a vida. Assim que Jeú ele apresenta ofertas a Baal. Ele está tentando enganar esse povo, mas ele apresenta oferta a Baal. Entende? Ele adora Baal. Para fazer um ato de bem, entre aspas, né, para acabar com o sacrifício a Baal, ele oferece sacrifício a Baal. Que doideira é essa? Então para mim, vamos supor, eu vou pregar Deus para as pessoas. Mas aí eu vou me misturar com as pessoas. Então eu vou sair com quem bebe e vou tomar um golinho para falar de Deus para elas. Jura? Eu vou sair com esse povo que usa droga, né? Vou sair com os nóia aqui, mas eu vou dar uma pitadinha no cigarro de maconha e vou falar de Deus para eles. Sério? Não tem sentido, entende? Não casa. Não tem sentido o que ele fez. Não dá pra você ter um pé no Senhor e um pé no mundo. Né? Tô falando de coração. É óbvio que a gente não vai sair do mundo, a gente vive nele. Mas se o seu coração não estiver cumprindo as leis do Senhor, não existe meio termo. Ou você está em Deus, ou você está no pecado. Rafa, mas eu vou pra igreja e eu ainda peco. Tem que se decidir, sair do muro. Tem que sair do muro, porque o muro é do capeta. Aonde você vai ficar? O muro já é literal do cão, tá? Então, ó, e esse pecado é com intenção, não é aquele pecado tipo assim, eu pequei no meu pensamento, eu pensei em alguma coisa. Não, é com intenção. Eu tô me masturbando, eu tô fornicando, eu tô adulterando, eu tô bebendo, eu tô saindo com aqueles amigos escarnecedores que detestam a Bíblia, que tiram sarro de eu ir pra igreja, né? Eu tô falando mal dos outros, eu tô acabando com a raça do povo. Não compete, né? Não dá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Então, ó. Aí eles entraram com a espada na mão, mataram todos e jogaram os corpos fora. Guerra. Guerra, tá? Isso é guerra. Então entraram no santuário interior do templo, levaram para fora todas as colunas que estavam no templo de Baal e as queimaram. Também destruíram a coluna de Baal
e o seu templo, e fizeram esse templo virar uma privada que existe até hoje. Né? Acabou com tudo. Foi assim que Jeú acabou com a adoração de Baal em Israel, mas ele não abandonou os pecados do rei Jeroboão. Acabou a adoração do Baal, mas ainda tinha os bezerros de ouro, estouro de ouro. Tinha 2 touros de ouro que o povo oferecia incenso e adoração para esse estouro de ouro. Ele não destruiu esse estouro de ouro, ele continuou deixando que o povo oferecesse sacrifício, e até ele mesmo ia lá oferecer sacrifício. Então, ó, foi assim que Jeú acabou com a adoração de Baal em Israel. Mas ele não abandonou os pecados do rei Jeroboão, filho de Nebate, que levou o povo de Israel a cometer pecado e adorar os touros de ouro que ele havia colocado em Betel e em Dan. Ou seja, continuou a adoração do touro de ouro. O Senhor Deus disse a Jeú: você fez com que os descendentes de Acabe tudo aquilo que eu queria que fizesse. Por isso, prometo que até a 4ª geração dos seus descendentes serão reis de Israel. Mas Jeú não obedeceu de todo o coração à lei do Senhor, o Deus de Israel, nem abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão havia feito. E o povo de Israel havia feito o povo de Israel cometer no passado, ou seja, o povo de Israel continuava adorando os touros e ele também. Nesse tempo, o Senhor Deus começou a diminuir o território. Começa a diminuir o território até que o povo inimigo invade a casa, tá? Começa a tomar o quintal, daqui a pouco o inimigo entra para dentro da casa. É assim que acontece, né? Porque a gente não vai cuidando, vai deixando brecha, o inimigo tá ali se andando no quintal, daqui a pouco ele entra dentro da tua casa. Nesse tempo, o Senhor Deus começou a diminuir o território de Israel, ou seja, permitiu que o inimigo entrasse, porque havia pecado. O rei Hazael da Síria conquistou todas as terras israelitas que ficavam a leste do rio Jordão, até a cidade de Aroer, no rio Arnon, no sul. Isso incluía as regiões de Gileade e Bazã, onde moravam as tribos de Gade, Rubem e Manassés do leste. Todas as outras coisas que Jeú fez e também os seus atos de coragem estão escritos no livro da história dos reis de Israel, Crônicas. Ele morreu e foi sepultado em Samaria, e seu filho Jeoacás ficou no lugar dele como rei. Jeú governou 28 anos em Samaria como rei de Israel, tá? Das 10 tribos. Deus abençoe vocês, um bom dia, e não dá para ser meio de Deus, meio do mundo, meio de Deus, meio do mundo, um pé em Deus, um pé no mundo, tem que ser completo do Senhor, tá? Toma a tua decisão, sai do muro, porque o muro é literal do capeta, tá? Deus abençoe vocês, bom dia, ótima semana e bora!